Alguém pode me dizer se vocês estão me ouvindo bem? Oi, gente, estou ouvindo. Ah, tá, obrigada. É isso. Estava Boa noite a testando. todos e todas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Sim, Estou ouvindo bem. Eu ouço sim, professor. Então, tá. Então, gente, vamos iniciar. Eu vou compartilhar a tela para mostrar o que nós fizemos no encontro passado. E vou fazer alguns comentários também. Então, gente, aqui foi o pessoal que participou do encontro passado, e já com as pontuações aqui, tá? O grupo 1, Camila, Henrique, Jaqueline, Tainara. Grupo 2, a Clara, Dalmir, Ione e Rafaela. Grupo 3, Anaísa, Tatiana, Yuri, Camila, Batista e Máximo. O 4, Cláudia, Eduarda, Vinícius, Manuel e Marcela. E o 5, Luiz Fernando, Nicolas, Pedro e Emanuele. Tem alguém que está fora? Porque o pessoal tem que se inscrever nesses grupos aí. Então, eu pediria que fizesse isso já, porque já estamos, cada atividade que a gente vai fazendo é avaliativa, tá? Então, por exemplo, o pessoal que participou, todo mundo está pontuado aqui. Então, se tem alguém que não se inscreveu ainda nesses grupos, precisa fazer o quanto antes, tá ok, gente? Eu não tinha me Tem alguém? inscrito, professor, mas já me inscrevi também. Não sei se Qual que o senhor quer colocar o nome aí. eu vou... Espera aí, deixa eu tomar nota, porque aí eu já insiro, sabe? Como que é seu nome? É João. É o último nome ali da planilha. Aqui, ó. Ah, é o João, né? Então, João, É no qual é grupo o 3. grupo 3, né? Ok. Obrigado, João. Eu que agradeço. Você já se inteirou É a primeira aula que você vem, João? É a primeira sim, mas eu me inteirei hoje que ia ter alguma coisa, também já Já me se preparei. inteirou. O João colaborou muito com a fala do nosso grupo de hoje, professor. Obrigado. Opa, então, tá bom. Muito bom, João. Então, gente, isso aqui são as pontuações. Eu queria que vocês... Eu vou dar uma passada, e se porventura eu esqueci alguém, ou alguém que estava presente e eu não pontuei, gente, dá uma olhada agora, aproveitar agora que eu estou dando essa passada, que pode ser que eu Professor, tenha... Oi, a Maria agora faz parte do nosso grupo também, do grupo Maria, 5. Maria no grupo 5. Deixa eu incluí-la aqui. Beleza. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Então, olha aqui, eu vou passar o controle que eu vou fazendo, tá? Tem que ser transparente para que vocês saibam, para que não tenha nenhuma injustiça, né, em relação a quem participou, tá bom? Então, Professor, sempre não eu gosto teria, de... desculpe, Opa, não fale. teria como o João também ter esse ponto, né? Mesmo ele chegando atrasado, ele realmente ajudou bastante mesmo o nosso Fez a grupo. diferença, né?
Fez a diferença, com Beleza. certeza. Então, vamos dar Obrigado, uma professor. sanção positiva. Opa, obrigado. Uma sanção positiva para o João, né? A gente tem Que bom, mania que de bom. só pensar na sanção negativa, mas tem a sanção positiva também. Prof, Obrigado. a Laura entrou no nosso também agora, no A grupo Laura? 2. Ah, tá. A Laura no grupo 2. Deixa eu incluí-la aqui, só um minuto. Laura. Ok, obrigado, viu? Então é isso, gente. É importante sempre, no início, sempre fazer esse tipo de ajuste para não cometer erros, tá, gente? Por isso que é bom, eu sempre faço isso abertamente para que vocês acompanhem, né? E ajudem para a gente não cometer equívocos, tá bom? Então, tá bom. Deixamos aqui, se vocês lembrarem de mais alguém que foi entrando nos grupos, aí vocês já avisam, aí a gente vai inserindo, tá bom? Então é isso. Vamos voltar. Eu quero mostrar outra. Já agora comentando da aula passada, foi muito bom o exercício. Eu quero mostrar agora, fazer alguns comentários. Só que eu preciso achar primeiro. Deixa eu abrir primeiro. Não, agora sim. Aqui. Então, gente, eu usei a ideia era construir, fazer esse tipo de exercício juntos, mas aí vai muito tempo, sabe? Como a gente tem tempo muito limitado, eu mesmo montei, que na verdade é o resultado do que a gente fez coletivamente no encontro passado, que é a linha do tempo, e a pergunta é, para que fazer uma linha do tempo sobre um determinado tema? É um tema de investigação, que é a ideia aqui. Então, a gente começou, eu lembro que a equipe 1 voltou até um pouco mais, foi bem interessante, porque deu uma recuada, antes desse período aqui, de 1950, e a gente fez essa varredura para compreender como que esse tema que cabe em tudo hoje, né? Todo mundo, o que a gente ouve é ninguém quer ser insustentável. E quando a gente vai investigar melhor e refletir mais profundamente, a gente percebe a dificuldade. E ao longo das aulas vocês vão perceber isso. Inclusive hoje, de novo, com a tarefa que vamos fazer. Então, vejam, aqui a Revolução Verde, que talvez, seguramente é o ponto de partida. A Revolução Verde, ela surge com uma ideia bem emancipadora, porque se constatou, mais a partir da Segunda Guerra Mundial, se constatou que a fome no mundo era muito grande, principalmente no hemisfério sul, nos países do hemisfério sul. Aí veio a solução. A suposta solução era a Revolução Verde, que é a industrialização do campo também. Que a indústria no mundo urbano ela já era uma realidade, muito embora foi aumentando com o passar dos anos, né? Hoje, mais de 80% da população mundial vive aglomerada em centros urbanos. É só a gente olhar o desenho do Brasil, só do Brasil já se constata isso. Ou do Paraná, que a gente vê um acúmulo na região metropolitana de Curitiba, que é a parte mais urbana. Mas a Revolução Verde parte dessa ideia, de uma promessa de que iria resolver o problema da fome. Uma ideia muito interessante. E motivou todo esse processo da indústria para produzir alimentos em larga escala.
uma larga, e é aí que começam os grandes problemas, porque hoje, 70, 80 anos depois, a realidade que nós temos é exatamente que não se resolveu isso. Nós temos hoje problemas seríssimos de, de, de desnutrição, enfim, de acesso a alimento, de falta de segurança e soberania alimentar em várias partes do globo. Significa que aquela promessa ela não se cumpriu, mas ela deixou o passivo, que é a questão agroquímica. E essa é uma indústria que se tornou uma das mais lucrativas ao longo do século XX e início do século XXI. Então, a gente percebe o seguinte, o primeiro vínculo desse tema com a sustentabilidade, ou melhor, o vínculo da Revolução Verde com o processo de insustentabilidade do planeta, em função não da produção de alimentos, mas que realmente foi eficiente e é eficaz, produz em larguíssima escala. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de alimentos que nós hoje, o sistema global produz, teria condição de alimentar 3 vezes a população mundial. Entre 2 e 3 vezes. Então, a questão não é de produção, nós temos uma capacidade produtiva muito forte. Agora, por que não se resolveu isso? Porque a questão não é de produção, a questão é de distribuir isso. Então, por exemplo, a produção de grãos no Brasil é uma das mais fortes, mas não é o grão para alimentar, ninguém vai comer soja, somente soja, então para alimentar o gado na China, na Índia. Então, tem outro destino, mudou completamente essa ideia de que era para a produção de alimentos, era para as pessoas, né? Para os seres humanos. Então, e o passivo ambiental disso é gritante, porque desse período do início da Revolução Verde até a década de 70, até o Estocolmo, nesse período aqui, no intervalo, aconteceram vários casos de câncer por conta do uso de agroquímicos e da alimentação, da contaminação das águas, da terra, das terras cultiváveis. Então, na verdade, esse é sempre o problema, né? Na verdade, ninguém se coloca contra a possibilidade de produzir riqueza. Não, porque é importante isso. A questão é o lado sombrio disso, que é o passivo do ponto de vista socioambiental, porque deixa marcas profundas. E entre esse período aqui, em 1960, teve uma obra da Rachel Carson, que era uma bioquímica estadunidense. Ela mesma foi vítima de câncer, mas o trabalho dela é Primavera Silenciosa. Ela denuncia com dados, antes de Estocolmo, no Limites do Crescimento, teve esse trabalho divulgando isso no mundo, no hemisfério norte, a partir dessa pesquisa da Rachel Carson. Então, ela deixou uma marca muito importante e que, de certo modo, denuncia esse lado sombrio que deriva da Revolução Verde. Então, em 1972, a gente começou principalmente, gente, esse movimento aqui é um movimento, a partir daqui, do hemisfério norte, porque são é toda uma reflexão que aparece aqui dos países ricos para dizer o seguinte, para responsabilizar os países do hemisfério sul, dizer que a responsabilidade pela degradação ambiental, era o estilo de vida do hemisfério sul, a pobreza, né? A degradação pela pobreza. Só que esse tipo de argumento, a gente vai ver na próxima aula, ele fica complicado, porque do lado do hemisfério sul,
a agenda é outra, porque, na verdade, o impacto do estilo de vida menos rico dos países do hemisfério sul, o impacto, a pegada ecológica é muito menor. E se você pegar, por exemplo, um exemplo do ponto de vista energético, para você manter um continente como a Europa aquecido, é muito calor. E o calor é a última forma de energia que não tem como, não tem para onde ir. Ele provoca e é um dos vetores do aquecimento global, que tanto se discute e é apresentado com dados hoje pelo IPCC, que é o principal instituto que torna visíveis esses problemas do aquecimento global. Então, para você manter um continente temperado, aquecido, como o continente europeu, só para dar esse exemplo, a capacidade, a pegada ecológica do continente europeu é muito mais forte, é muito maior do que do Brasil, por exemplo. Então, a gente tem que sempre trabalhar com esses dados, né, para discutir isso, para não ficar uma discussão em abstrato, sabe? Uma discussão vaga. Então, mas mesmo assim, 72 é uma agenda do norte, mas que desafia também o hemisfério sul a apresentar a sua agenda. Se no hemisfério norte os caras estão discutindo mais uma questão ecológica no sentido estético, que é legal, tá? Mas isso é para quem está de barriga cheia já. Então, no hemisfério sul, a questão não é de justiça ambiental, é de justiça social ainda. Porque a situação e a realidade no hemisfério sul é completamente diferente até pela história, né? Uma história de colonização e tudo mais, então é bem diferente. Mas em 72 é o marco que aparecem esses trabalhos, o limite do crescimento, que é também ancorado em pesquisas, tá? São pesquisas muito bem feitas, e eles criaram um modelo para analisar as tendências do mundo. Mas por trás daquele estudo havia essa ideia de que o responsável pela degradação socioambiental global era o hemisfério sul. Entendeu? Então, e não se diz isso, né? Se usa também os dados científicos, mas, de certo modo, nas entrelinhas tem toda essa ideia, para dizer que a população crescia muito aqui e tal. E é mentira, né? Porque se a gente pegar um exemplo da Alemanha, a Alemanha é do tamanho do Paraná, mais ou menos. Tem 80 milhões de pessoas, e eles conseguiram resolver a questão da alimentação, as questões básicas. Não existe a desigualdade brutal que existe na América Latina, por exemplo. Então, eles conseguiram resolver. Só que o impacto deles, dessa vida confortável que eles têm, é muito maior em termos de aquecimento, em termos de impactos globais. Quer dizer, eles impactam lá, porque é um estilo de vida com muito conforto, e ninguém vai ser contra isso, mas do lado de cá a situação, o impacto é muito menor em função das nossas condições, que a gente não conseguiu resolver problemas básicos de encurtar a desigualdade, né? Bom, 20 anos depois, gente, em 72 foram estabelecidas algumas metas de ajuda desses países ricos a partir do PIB. Era um percentual mínimo, assim, menos de 1% do PIB desses países ricos, para financiar políticas e agendas socioambientais no hemisfério sul. Quando chegou em 92, né, o que a gente sabe das pesquisas, acompanhando esses documentos e essas supostas iniciativas, o que aconteceu é que isso foi apagado, né? Não houve nenhum tipo de ajuda, de apoio objetivo. Apoio moral não resolve as coisas. Você dizer que
tem que mudar, aquela conversa fiada, né, de exortação, isso aí não resolve, né? Ele não pode ser ingênuo. Nem os documentos que foram elaborados, os documentos bem feitos, que foram derivados desses encontros. Ou seja, em termos efetivos, não houve avanços, e muito menos para cá, para frente, entendeu? Avanços significativos no que diz respeito à mudança, a apoio mesmo, apoio com dinheiro, porque para você financiar e patrocinar uma agenda, pôr em prática uma agenda socioambiental com políticas de governo e de Estado, você tem que ter dinheiro, você não faz isso só com boas intenções. Então, o que ocorreu é que não houve isso, né? De modo que, eu lembro da apresentação da turma passada, do grupo de 2012, da Rio+20, em que o grupo mesmo, né, acentuou que foi um fracasso do ponto de vista efetivo, né? Aqui se discutia muito a questão das patentes, e isso envolve interesses muito interessantes para o Hemisfério Sul. Por exemplo, o Hemisfério Sul denunciando a bio- e sociopirataria, entendeu? Que significa os caras vêm para cá, roubam as nossas plantas, as nossas ervas, os nossos saberes, que são os saberes dos grupos originários, e leva isso para lá, para o mundo mais rico, transforma em commodity, ou melhor, em medicamentos, enfim, um monte de coisa com valor agregado, e devolve para cá a preços exorbitantes, né? Então, isso, do ponto de vista legal mesmo, é caracterizado como crime, como uma chamada biopirataria. E é dado como se fosse algo normal nesse contexto. Então, quando a gente olha os documentos, só os documentos, a gente fica otimista, porque são muito bons, mas a questão é mais ampla, mais profunda, porque envolveria práticas, sistemas de práticas. Então, essa é a dificuldade. Então, resumindo, essa linha do tempo, ela nos permite identificar isso, conferir historicidade ao tema, para a gente ver que o campo jurídico no mundo inteiro ele vai se inscrever nesse debate a partir daqui. A política nacional do meio ambiente no Brasil, que é a primeira e robusta dentro do sistema ambiental brasileiro, ela aparece em 81. Então, ela incorpora toda essa discussão, essas tensões entre norte e sul. Então, nenhuma lei cai de paraquedas, assim. Ela sempre é a ponta do iceberg. Ela cristaliza, na verdade, elementos de muita tensão presentes na sociedade. Como é sobre um tema que extrapola, que vai além dos territórios, é um tema global, a questão ambiental ou socioambiental, que aí cruza, né? O sistema ambiental com o sistema sociocultural, ele transcende os territórios. Então, cada vez chama a atenção de todos os países, grupos de governo, grupos de poder. E vai acontecer a partir daqui. Antes não tem isso, porque não se questionava, não havia questionamento sobre a lógica de crescimento do sistema global. É como se fosse algo inexorável. Ainda um monte de gente pensa isso, né? Tanto é que não mudou muito a tendência do sistema global, que produz e consome mercadorias. Mas foi um freio, uma tentativa, principalmente com as normativas, que se não tivesse, a gente talvez já tivesse destruído tudo. Então, as normativas têm
uma importância fundamental a partir daqui, no sentido de como um freio ético, né? Um freio, mas não só ético, no sentido abstrato, mas também com sanções, com medidas punitivas para poder tentar conter essa voracidade de um sistema global que é como um câncer, né? Ele produz e consome, produz e consome. Então, é como se ele opera como um vírus, como uma pandemia, só que é uma pandemia estruturante, porque ele sempre vai consumindo. Veja, é um sistema global que é energívoro, ele consome muita energia para produzir, para garantir conforto para alguns, não para todos, até nisso é desigual. Então, esse é o grande momento do campo normativo no mundo inteiro, tá bom? E a partir de 2015 vem uma série de proposições com a ODS. Na verdade, 2015 revela o fracasso de 97, né, que foi o Tratado de Quioto, que tratava da redução de gases de efeito estufa, e que foi um fracasso também. Então, em 2015, se retomou isso, apresentando novas metas, novas métricas também, e o compromisso de vários países para tentar reduzir ou, pelo menos, não aumentar a capacidade de gerar calor, né, pelo próprio sistema civilizatório que nós estamos envolvidos. Então, gente, a linha do tempo ela teve esse propósito, tá? Em que medida a gente construir uma linha do tempo possibilita para nós, pelo menos, compreender se nós conseguimos ser mais ou menos sustentáveis dentro desse contexto, sabe? Então, essa foi a primeira meta de compreensão que estava lá na frente, né, após esse exercício que nós fizemos, esse exercício coletivo. Alguém tem alguma questão, algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Quer complementar? Professor, licença. Tenha bondade. Eu só queria, só para ver se eu entendi mesmo, porque eu me perdi por um momento, mas então Estocolmo, por não ter pensado muito ou não ter considerado no geral assim a questão social no hemisfério sul, meio que ditou já esse fracasso que seriam as outras conferências? Olha, quem que falou agora? É Eduarda, professor. Eduardo, excelente intervenção. Seguramente, Eduarda, porque foi ela que foi dando o tom, porque havia uma boa vontade, inclusive de ajuda material, sabe, para poder ajudar os países do hemisfério sul. E isso, na verdade, pouco se fala, só quem pesquisa com muita profundidade isso, que sabe que nos documentos de 72 havia essa perspectiva, inclusive de aumento de percentual, porque o PIB mundial ele é muito gigante, principalmente dos países ricos. Seria uma mixaria, eles diriam, mas que seria muito significativo para financiar e patrocinar e ancorar políticas para o hemisfério sul, do ponto de vista de políticas urbanas, sempre com essa preocupação sustentável, né? De conseguir produzir riquezas com menos impactos, porque não tem como chegar a zero, tá, gente? Aquela ideia de crescimento zero é um delírio, né? Porque não tem como, você tem que produzir. Tem que produzir alimentos, produzir. A questão é como que se produz isso. Em que medida é possível produzir ou talvez conter o ritmo de consumo, que é muito difícil também.
entendeu? Só que nesses 20 anos eles mudaram de ideia, né? Chegaram no Rio de Janeiro já com outras posturas, sabe? E a de 2002 também, que foi em Joanesburgo, na Rio+10, nossa, essa de todas eu penso que foi foi um fracasso, um fiasco mesmo, do ponto de vista da efetividade, tá, gente? É preciso ter claro isso. Mas deriva daqui, ó, do fato de não se ter cumprido essa meta material, porque você não resolve nada em lugar nenhum, né, gente? Não, vamos pensar individualmente. Você não vai resolver o problema da pessoa que está, por exemplo, caída no meio da rua, com fome. Você chegar lá e querer... É aquele discurso, né? De, não, ensinar o cara a pescar. É bem bonito isso. Mas, naquele momento ali, o cara precisa de um prato de sopa mesmo. Senão, ele vai morrer de fome. Então, você tem que alimentar o cara e depois você vai tentar fazer isso, mas só com exortação não resolve, não vai a lugar nenhum. Né? Então, esse tom assim ele já foi dado a partir daqui pelo não cumprimento. Na verdade, são alguns pontos que eu comento, tem muito mais coisas. Tá? O curso aqui não é completo, né? A gente só dá uma pincelada, mas para vocês compreenderem isso. E a partir daqui também vai aparecer a agenda da América, dos países do Hemisfério Sul, que é outra agenda, tá, gente? Quando se fala em sustentabilidade ou em ecologia, por exemplo, né? Num país como o Brasil, no México, é diferente do quando se fala em ecologia na Suíça. É completamente diferente, porque são realidades diversas. Aqui na América do Sul, no Brasil, estavam se discutindo sobre a possibilidade de os próprios ribeirinhos, os próprios seringueiros, eles estavam querendo proteger a própria floresta, porque é o ganha-pão deles. Então, eles protegem a floresta. É diferente quando você vê uma empresa gigante que tem um discurso de sustentabilidade muito bom, que a gente fica até emocionado quando ouve, e eles dão dinheiro, mas eles destroem a floresta porque eles querem levar para gerar produtos com valores agregados, né? E depois vender. Então, é completamente diferente essa agenda. Na Índia também, né? Teve vários movimentos de tentativa de se apropriar da floresta, dos povos da floresta também. E o pessoal cercava as florestas, para enfrentar a motosserra, eles davam as mãos e ficavam em volta das árvores. Era o que eles podiam fazer, porque é um povo pacifista, então era um movimento de resistência deles. Então, esse tipo de ecologismo é um ecologismo que eles se veem obrigados a proteger a floresta, porque é dali que eles colhem. Eles colhem frutos, que eles fazem manejo sustentável, né, da própria madeira, para preservar, ou melhor, para conservar. Lembrem do conceito, que o conservacionismo significa que contempla a ação humana, e uma ação humana orientada para a proteção daquele bem comum, que é a floresta. Porque se eles destroem a floresta, eles destroem a condição de vida deles. É igual a muitos povos originários da América do Sul também. Então, ocorreu tudo essa modificação aqui. Hoje a gente já coloca um pouco de esperança, né? De 2015 até 2030 é a meta. Então, a gente já começa a monitorar isso. E agora as pesquisas vão se aprimorando para a gente conseguir ter, ao invés de ficar com um discurso abstrato, a gente ter dados. Afinal, quais foram as metas estabelecidas a partir daqui? Bom, então vamos acompanhar para ver se houve realmente cumprimento das metas. Se não, de novo, é balela.
É conversa fiada que, no final das contas, não resolve efetivamente a questão não só do ambiental, né, mas as condições de garantia de permanência da vida humana, né, gente? Porque a gente fala o humano ele é tão arrogante que ele acha que ele protege o ambiente, o meio ambiente, mas quem precisa de proteção é a gente de nós mesmos, porque o nosso estilo de vida é muito agressivo, sabe? Então, o ambiente ele tem a capacidade de auto-organizar, né? Então, se a vida humana desaparecesse hoje da Pachamama, da Terra, ela segue seu curso feliz, porque rapidamente ela se recupera do estrago que o Homo sapiens deixou e com todo o seu rastro de destruição. Então, na verdade, é isso. Só que a gente é tão arrogante que a gente acha que precisa proteger. Na verdade, é o contrário, tá? A gente precisa se proteger da gente, da nossa própria incapacidade de refletir mais profundamente sobre a nossa passagem pela Pachamama. Tá ok, Eduarda? Responde ou não? Não, entendi, professor, entendi bastante. Obrigada. Então tá certo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Professor, Pois não? boa noite. Boa. Foi estabelecido algumas ODS, né, até 2030, né, numa agenda de 2030, né? O professor acha que, de fato, pelo menos algum desses 17 objetivos a gente vai conseguir cumprir? Não dá para prever, sabe? Como cientista, né? Eu sou um cientista, um pesquisador. A gente não faz esse tipo de previsões assim. Agora, o que a gente faz é baseado nessa história aqui, ó. De 72 para cá, os resultados foram pífios, entendeu? Então, se a gente tomar essa história, né, essa linha do tempo que nós fizemos, como referência, não para fazer evidência, né? Eu não sou vidente, mas para a gente, se a gente se continuar esse excesso de documentos, de boas intenções, só nisso, a gente realmente não vai muito longe, sabe? Não vai ter não dá para ter muita esperança, nem ser ingênuo de achar que vai mudar, entendeu? Então, é preciso agora o seguinte, as pesquisas, quem pesquisa nessa área, inclusive no direito, porque o CNJ tem uma campanha muito forte, uma atuação muito forte, muito alinhada com essa questão das ODS, sobretudo sobre a questão ambiental, né? Então, você vê realmente iniciativas, é mais uma vez o campo jurídico dando exemplo, iniciativas concretas que estão distribuídas para todo o país. Eles mandarem relatórios, sabe, com quesitos, com indicadores, por exemplo, quantidade de papel, porque você sabe que papel vem de árvore, né, gente? Então, o cara quanto mais papel, e quanto mais papel branquinho, esse branquinho que a gente acha bonito, você usa muito produto químico para deixá-lo limpo. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Sim, prof. professor. Que às vezes a rede dá uma estremecida. Então veja, então o CNJ, eu acho que partiu na frente, mas não dá para a gente imaginar que todos os órgãos do judiciário ou os órgãos públicos vão levar a sério, e principalmente corporações, né? Vão levar a sério de verdade isso, de realmente começar com políticas pequenas como essa, de formiguinha, né? O cara fazer o dever de casa. Não, gente, não há necessidade de ficar imprimindo um monte de coisa, porque tudo isso tem impacto para produzir, para gerar lixo e tudo mais, né? Questão da energia, lâmpadas mais econômicas, sabe? Isso já tem tecnologia boa e tecnologia muito mais econômica. Tem que começar assim, entendeu? De
redução de, por exemplo, geração de copos, são coisas aparentemente simples, né? Mas o cara faz uma campanha com fiscalização, com grupos responsáveis, e evita essa coisa de copo descartável, porque para produzir um plástico, o plástico leva 200, 300 anos para biodegradar. Por isso que a gente já tem um oceano, né? Ou melhor, um sexto continente no Mar do Norte, que só de lixo plástico, que é o passivo da nossa civilização, porque tem lixo do mundo inteiro, né? Porque as correntes E, marítimas... professor, Oi. com licença, e esse lixo, né, que está acumulado no oceano há tanto tempo, não é um projeto impossível de se remover, de tentar alguma ação em relação a isso? Já tem, é por isso que eu te falei. Não, Né? mas é que tem, mas parece que quanto mais tira, mais aparece, né? É verdade. Na verdade, tem tecnologia que consegue com o uso de organismos biológicos, que conseguem consumir isso, sabe? Então, e aí a questão esbarra onde? Esbarra de quem que vai financiar isso, porque são pesquisas que têm que ter financiamento, só que virou um passivo global que é de todo mundo e não é de ninguém, entendeu? Então, o que acontece? Quem poderia financiar isso? Os países ricos, seguramente, até porque eles é que produzem mais, que são mais consumidores, são muito mais consumidores do que os países menos ricos, entendeu? Então, que tem tecnologia? Tem, claro que tem. E só que não se consegue sair do papel, da retórica. E tem muita coisa envolvida, né, gente, também. A questão da vacina, por exemplo. As informações que eu tive mais recentes é que tinha uns 10 laboratórios que monopolizaram a capacidade de produzir vacina. Quer dizer, vira uma mercadoria, uma questão que é uma questão, em princípio, humanística, né? Você produzir vacina para que as pessoas não morram. E os caras segurando, fazendo esse tipo de coisas que não aparecem assim claramente para o cidadão, né? Mesmo a gente que está na universidade, que que é 1% da população, né? É uma elite, na verdade. Mas imagine o grosso da população que só assiste à mídia geral, que é muito falaciosa, não tem informações ancoradas em pesquisa séria, né? Então, essa é a importância da academia, de pelo menos trazer esses elementos mais consistentes para a nossa compreensão. Mas assim, pois não, pode falar. Até desculpa interromper, professor, mas é justamente isso que você falou. Com esse parâmetro aí que você expôs, essa linha do tempo, não dá para imaginar um mundo mais sustentável, porque, assim, falta muita prática e tem muita teoria. Então, literalmente, teria que sair do papel e ter mais ações, né, para que medidas sejam tomadas, porque não dá para imaginar de maneira alguma um país mais sustentável do jeito que está hoje. Perfeito. Corretíssima análise, né? Correto, isso mesmo, é muito... Então, é preciso, veja, que vocês já compreenderam, ninguém é contra que a gente produza boas normativas, claro que tem que ter, mas só nisso também não resolve. É igual a pergunta em relação às ODS. O projeto é um projeto muito bom, bem feito, bem concebido, mas como que nós vamos, de fato, tornar isso ato? Esse é o desafio, né? É como na tua casa, né? Você vai na sua casa, aí você fala em sustentabilidade, lê um monte de coisa, mas, por exemplo, você toma um banho de 40 minutos e o aquecimento da tua casa é a gás. Quer dizer, é uma coisa, é um contrassenso, né? Como é que você... Aquecimento a gás, a base é fóssil, absolutamente insustentável, né? Sob qualquer perspectiva.
Aí você coloca, entende? Então fica meio contra. Ou então você come 20 quilos de carne, consome só no final de semana. Não estou julgando ninguém, gente, só estou apresentando dados, que é assim que o estilo de vida que muita gente vive assim. Então, só o cara ter um monte de documentos e ter um discurso bonito e tal, realmente não vai a lugar nenhum. Isso pensando no micro, que é onde você pode atuar, que é na sua casa, onde que você pode, pelo menos, minimizar, sabe? Fazer alguma coisa concreta para... Aí, se você vai alargando isso, aí ninguém se preocupa com nada, então a coisa deixa rolar. Então, não dá para ter muita expectativa, sabe, gente? Assim, agora, o que fazer? Não tem outro jeito. Primeiro, compreender isso, para depois... Ou compreender e agir, porque realmente a questão hoje é mais de ação. E a gente vê muito, por exemplo, em governo, por exemplo, propaganda de governo, propaganda de empresas, tem que tomar cuidado. Porque, em geral, o cara vai querer mostrar, dizer o que ele não faz. Por exemplo, a Samarco, que está na frente de todo o problema de Brumadinho e Mariana, que produz ferro, que é para alimentar a indústria chinesa, que não tem nada de sustentável, porque é em larga escala. E a produção de ferro ou de qualquer minério, ela não tem como você garantir, dizer que isso é sustentável, porque é muito agressivo. Sem falar essa questão que o pessoal fala que é desastre, mas, na verdade, é um acidente, é um crime. Desastre é quando é algo natural, um vulcão, alguma coisa. Aí sim. Mas ali não, ali é crime mesmo, é algo que tem responsabilidade. Tem gente responsável e que, na realidade, você não consegue enfrentar isso, né? Porque a coisa continua. Mas se você É o for ler os capitalismo, né, documentos... professor? Então, eu evito de usar isso, eu falo mais de um sistema global que produz mercadoria, né? Que, na realidade, é isso, que esse é o ponto central. Então, assim, se você pegar a experiência os documentos, por exemplo, da Samarco, você fica emocionado, porque é muito bem escrita a missão, eles descrevem lá que tem preocupação com a comunidade, tem preocupação ecológica, sabe? Então, você nunca vai ver o papel gritando, sabe? Gritando, reclamando, resistindo. Não. Então, é um pouco isso, gente, que a academia, a função da academia é possibilitar esse tipo de discussão, de entendimento, considerando que quem passa pela academia, mais adiante, vai ter algum cargo, alguma posição que vai tomar decisão que impacta no destino coletivo. Essa é a finalidade, um dos propósitos da academia. É esse tipo de formação, né? O cara, pelo menos, para ele também não bancar o engraçadinho depois e dizer que ele não sabe. Ele sabe. Mas é evidente que depois, por várias razões, a pessoa tem que ganhar a vida, né? Então, eu não julgo ninguém, não sou juiz de nada, sou um pesquisador, entende? Então, é um pouco essa linha do tempo, ela nos possibilita esse entendimento, tá bom? Bom, gente, mais algum comentário? É livre, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem, nem se incomodem com... Professor, eu Professor, tenho... Pode falar. desculpa, só queria pedir licença para aproveitar a nossa reflexão para pedir para os colegas apoiarem o voto não ao projeto de lei de 490 do marco temporal, porque as reservas indígenas hoje são algumas das poucas áreas de preservação natural de verdade, de mata densa que a gente tem no Brasil. E se a gente gosta de chuva, gosta de beber água, a gente tem que defender o povo indígena desse país.
Excelente, viu? Você pode colocar no chat, porque aí eu guardo isso, sabe? E divulgo também. É excelente essa questão aí, viu? São essas iniciativas que a gente precisa ir se engajando, porque a coisa não tá fácil. Bom, gente, vamos agora iniciar. Veja, aí a ideia, esgotando esse marco, você falou marco temporal, essa linha do tempo, a gente já passa para a próxima etapa. Eu pedi para vocês mapearem de maneira rápida também, porque a gente vai também construir alguns indicadores que vocês devem ter percebido na literatura ou na rede, porque tem um monte de referências para a gente construir agora, por exemplo, os dois grandes paradigmas, né? Um paradigma que é insustentável, intrinsecamente insustentável, porque por todas essas razões que a gente está falando, e ele é hegemônico, a gente vive sob as suas lógicas, gostemos ou não, e um outro paradigma que tenta se constituir, que é um paradigma que, de certo modo, se contrapõe, mas que tem muita dificuldade, que é um paradigma sustentável. Tá? Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui. Isso, então tá lá, é a PL 490, né, do marco temporal. Muito bem, Camila. Obrigado, viu? Então, meus amigos, vamos começar então pelo grupo número 1. Deixe-me só tomar nota, tá? Preciso tomar nota aqui. Camila, você atua em alguma ONG? Não, professor, na verdade eu trabalho em um partido político. E é por isso que eu acho importante até falar justamente o que eu falei para vocês cobrarem os políticos. Às vezes a gente acha que não dá nada, mas dá sim, tá, gente? A gente enche a caixa, por exemplo, se você lembra em qual deputado estadual ou federal você votou na última eleição, encha a caixa de e-mail deles, dos assessores, do Senado, de quem vocês puderem. Essas coisas a gente acha que a gente falando daqui não dá nada, mas reflete sim. Alguém vai ler, alguém vai começar e vai falar, ó, deputado, já recebemos aqui 50 e-mails diferentes no mesmo dia sobre o marco temporal. Ele vai esquentar a cabeça. Às vezes a gente acha que eles estão muito longe da realidade, mas não. Eles recebem e-mail, leem e vivem igual a gente. Então, o que a gente não pode deixar é o corporativismo político que a gente vive hoje aqui no Brasil tomar conta a ponto de eles aprovarem um projeto de lei absurdo desses. Muito bom, excelente. Muito boa dica. Vamos lá, então, gente. Os 3 primeiros grupos, eu solicitei que vocês colhessem alguns indicadores e aí fizessem os comentários. Então, vamos começar com o grupo 1. O que é que vocês acharam? Boa noite, professor. Me ouve? Sim, Sou Jaqueline, né? Jaqueline. Isso, eu vou iniciar falando. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável, ele foi trabalhado muito ali nos anos 60, que foi quando o Barbieri chama de primeira década do desenvolvimento. Foi também depois da Assembleia Geral da ONU, de 59, que inicialmente tratava de uma espécie de discussão social. E por isso, a discussão, de fato, ambiental foi um pouco mais lenta e tratada em casos mais específicos. Só que os problemas ambientais começaram a tomar proporções globais, que geravam grandes riscos, e aí então surgiu a necessidade de serem tratados a nível de Estado. E então, o surto econômico que aconteceu principalmente após a Segunda Guerra Mundial foi um grande fator para que problemas ambientais que até já existiam se tornassem ainda maiores, mais recorrentes.
E aí, podendo citar como algum desses impactos, já alguns indícios de indicadores, né, que são os objetivos, a poluição de rios internacionais, chuva ácida, a degradação de terras, debilitação de camada de ozônio, e tudo isso que gera o aquecimento global. Boa noite. Eu vou continuar a apresentação, professora, sou a Tainara. Um dos indicadores insustentável é o ciclo da economia atual, onde se obtém matéria-prima da natureza, se produz, se consome e o despejo dos resíduos são descartados no meio ambiente, que na grande maioria das vezes não existe nenhuma política de reaproveitamento ou descarte adequado desses resíduos, né? E isso acaba gerando poluentes nocivos na atmosfera, esgotamento dos recursos naturais, a pobreza, a distância entre os países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a extinção de animais, vegetais, padrões de consumo não sustentável também, e o negacionismo, né? Na medida em que a gente vai normalizando esse ciclo. Continuando a apresentação, o Barbieri, quando vai apontar mais, destaca mais como ponto principal dessa, entre aspas, insustentabilidade, porque ele não usa esses termos, ele fala sobre a Conferência das Nações Unidas de 72, que deu origem à Declaração de Estocolmo, dizendo que nessa reunião, nessa conferência, eles levaram em consideração que o subdesenvolvimento é um indicador dessa insustentabilidade, porque o subdesenvolvimento acontece por conta da industrialização e do desenvolvimento tecnológico, tanto que a própria Declaração de Estocolmo prevê que, entre aspas, os países industrializados devem se esforçar para reduzir a distância que os separa dos países em desenvolvimento. Então, foi esse grande crescimento de população e da economia global, entresalada com o subdesenvolvimento, que apresentou os nossos indicadores que a gente está vivendo uma vida insustentável, numa degradação à escala mundial, com poluição de mar, lençol freático, desmatamento, e com a ideia de que para produzir precisa poluir, né, em meio a um sistema capitalista que é extremamente nocivo para o nosso meio ambiente. Boa noite, professor Henrique falando aqui. Concluindo, então, a apresentação do grupo, a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, em 1987, eles fizeram um relatório e chegaram à conclusão de que a origem dos problemas ambientais é o próprio desenvolvimento dos países. Eles acreditavam que o meio ambiente e o desenvolvimento são figuras que eram inseparáveis. E o meio ambiente ele não existe como uma esfera desvinculada das ações, ambições e necessidades humanas. Outro ponto que o Barbieri também apontava é as insustentabilidades eram encaradas de forma multifacetárias, ou seja, ele queria dizer que a sustentabilidade não é só mais a sustentabilidade ambiental que a gente conhece, mas ela também é econômica, social, espacial e cultural. Acho que é isso, prof. Ok. Muito bom. Equipe número 2. Na próxima aula eu faço as perguntas para os grupos, tá, gente? Quero escutar os grupos primeiro. Grupo 2. Boa noite, professor. Boa noite. A gente focou o nosso trabalho na parte das ODS. Então, eu vou começar falando, eu vou depois passar a fala para a Ione, tá bom? Bom, um dos objetivos, a Agenda de 2030, ela tem 17 ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Ela tem 17, e esses objetivos envolvem pessoalmente as pessoas, no sentido de erradicar a pobreza, a fome, o planeta, da proteção da degradação, contra as modalidades de consumo, a prosperidade que segura uma vida próspera, e o progresso econômico, social e tecnológico, a paz, né, a pacificidade,
a não violência e as parcerias, né, que é uma mobilização de recursos que possam implementar, obedecer essa agenda de 2030. Bom, eu vou começar falando pela questão da erradicação de pobreza, né, que é uma das principais metas da ODS, né, para a agenda de 2030, né. Foi proposto que fosse reduzido pela metade a proporção, uma fixação de uma renda mínima entre as pessoas. Era uma coisa que as pessoas não poderiam ter uma renda menor de que $1,25 por dia. E a gente refletindo nos dias no Brasil como tá essa renda. Hoje o salário mínimo ele encontra assim mais ou menos R$ 1.100, se eu não estou enganado. E o custo de vida no Brasil para ter as pessoas terem uma alimentação básica, terem acesso a investimento, a alimentação, cultura, o DIEESE fala que deveria ser em R$ 3.928, e o atual salário mínimo não comporta o sustento de uma família, né? A Constituição, ela deixa clara que a gente tem como um dos princípios a erradicação da pobreza, né? E a gente não consegue dar, com o salário mínimo atual, dar a condição social, a condição mínima de vida, de higiene, de cuidado entre as pessoas, sem que houver um pagamento mais justo pelo trabalho, né? E isso também leva a outro ponto, que é a promoção da saúde, né? É muito importante frisar que a questão da saúde, ela é trazida nesse meio através das questões de um acesso às medicações, às vacinas para toda a população, mas que as pessoas pudessem ter acesso a isso, que não fosse tão limitado. Então a gente vê, por exemplo, a questão da patente de medicamentos. Antigamente era uma coisa mais voltada para o público, e hoje as patentes foram voltadas para as questões mais privadas, e as medicações subiram preço, embora a demanda, né, ela não aumentou. Então a gente vê que tem um desnível entre o preço dos medicamentos e a quantidade de pessoas que necessitam. A gente vê um distanciamento entre as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres. Outro ponto que é um dos objetivos das ODS é a questão do desenvolvimento e a igualdade de gênero. É muito importante a gente frisar que nos últimos anos houve sim uma movimentação da questão de trazer as mulheres, por exemplo, na vida política. A gente tem que ter um quórum mínimo de mulheres que vão se apresentar à eleição, concorrer a cargos. Hoje, o número de mulheres que ocupam a cadeira na Câmara de Deputados passou nas últimas eleições de 10% para 15%, o que é um avanço, mas ainda é em atraso. A gente pensar que 85% dos parlamentares são homens, então como a gente vai começar a criar leis voltadas para mulheres sem pensar na realidade delas também, né? E a gente vê também os casos de feminicídio no Brasil, que durante a pandemia ela aumentou, segundo deixa eu ver o nome da pesquisadora aqui. Enfim, ela aumentou muito, segundo uma pesquisa do Brasil de Fato, e em algumas capitais, em algumas regiões do país a gente identificou mais, como na região centro-oeste, região norte, o aumento da questão do feminicídio. Eu vou passar a palavra agora para a Ione. Oi, gente, boa noite. Professor, a gente assistiu algumas videoaulas também, palestra, e eu achei uma coisa muito interessante, porque a gente tem essa visão de lixo, a gente tem uma visão, às vezes, até um pouco mais profunda. Porém, algo que eu não tinha conhecimento foi referente a estupro, que tem muitas mulheres que, quando vão buscar água, crianças que moram muito longe e que vão buscar água para tomar, às vezes essa água nem, né, não é uma água tratada nem nada, elas sofrem estupro, e é gigantesco, assim. Então foi algo assim que eu achei bem interessante em trazer,
porque o índice é muito grande, e foi algo que me chocou bastante. Então, a gente tem uma visão, lixo, a gente tem visão das praias sujas, a gente tem, né? Mas isso era algo, assim, que eu não tinha conhecimento mesmo, é algo, assim, que a gente ficou, assim, bem em choque. Ainda a gente acredita que a gente vive num país melhor e tudo, mas isso, assim, não é dentro da nossa realidade, né? Enquanto a gente vai na cozinha buscar um copo de água, tá cômodo e às vezes a gente reclama da vida, e eu assistindo isso, assim, eu fiquei muito chocada. Como tem meninas de 7, 8 anos que vão com as mães buscarem água e são estupradas. É muito triste. Então, eu acho que só para complementar ali a parte que meu amigo falou e o grupo anterior explicou bem o que a gente queria falar, foi algo assim que eu achei legal acrescentar. Chocante, viu, Ione? Nossa. Pois é, eu também não tinha conhecimento e foi Olha. algo assim que eu e o Dalmir estávamos conversando sobre isso, foi algo assim que a gente ficou, meu Deus, tipo, não é nada próximo da gente, eu acredito que ninguém na sala tenha conhecimento assim, né, de alguém conhecido passar por uma situação como essa, mas assim, eu fiquei assim bem impressionada, eu falei, meu Deus, tem gente que vai 5, 6 quilômetros buscar água e passa por situações, né, é muito triste mesmo. Então, professor, o nosso grupo, as meninas tiveram problemas pessoais e elas não vão apresentar, ficou só eu e o Dalmir hoje. Tá bom. Okay. Grupo 3. Oi. Ai, peraí. Tá me ouvindo, prof? Sim. Ok. Deixa eu ver aqui. Olha, muito do que eu vou falar, principalmente, já foi dito tanto por você quanto pelos colegas. A gente vai basicamente apontar paradigmas que impedem ou retardam um desenvolvimento sustentável. Esse vai ser o nosso foco. Na minha fala, eu vou falar sobre o constante deslocamento, que foi exatamente o que o senhor falou, o constante deslocamento das fontes de recurso do hemisfério sul, que são países desenvolvidos, subdesenvolvidos, para o norte, que seriam países desenvolvidos. A inversão desse fluxo no que tange às áreas de descarte de resíduos nocivos, as quais, como a gente sabe, se concentram no hemisfério sul. Olha, antes de mais nada, eu vou até fazer um recorte da segunda aula. Como uma colega, acho que foi do grupo 1, não tenho certeza, ela até chegou a falar sobre como essa é uma velha relação de escândalo dos tempos coloniais, é basicamente isso. E agora só temos uma outra conotação, mas continuamos demonstrando a dependência de recursos naturais e matérias-primas para atender a alta demanda dos países industrializados. Bom, nesse sentido, como a gente já viu, como a gente citou na nossa última apresentação, países do norte eles se recusaram a assinar a declaração, documentos jurídicos de teor obrigatório, principalmente os que, bom, falavam de conservação e desenvolvimento sustentável de florestas. Como a gente sabe, nada foi feito na Rio 20, e tem essa ideia de apropriação da natureza. Por outro lado, esses mesmos países do norte defendem os interesses deles de empresas localizadas no terceiro mundo através de direitos de propriedade, o que é muito conveniente para eles. Nesse sentido, até como a colega falou sobre a situação dos povos indígenas, temos o povo lá tentando defender sua diversidade biológica, ética, sua cultura, e tentando ter algum patrimônio histórico que os recursos naturais para eles não são só recursos naturais, são também culturais. É isso, prof. Essa é a minha fala. O segundo ponto que a gente quer destacar também é a relação entre desenvolvimento, né, no sentido de acompanhar novos modelos e padrões de consumo, e justamente o aumento da pegada ecológica, ou seja, esse consumo de energia, de alimentos, biomassa, produtos
direta e indiretamente originados de matéria-prima natural. Pegando um gancho aí no que a Ana falou, um outro paradigma que a gente encontrou no texto que impede, né, o retardo do desenvolvimento sustentável é a falta de instrução, né, ou compreensão do indivíduo ou de grupos empresariais de que o modo de vida local também tem consequência supranacional, né? E que questões envolvendo água, petróleo, florestas, né, biodiversidade como um todo, são temas relevantes não só regionalmente, né, mas também na ordem geopolítica mundial. Então, essa ideia de que problemas criados localmente acabam ecoando, né, para outros terrenos, outras localidades, e requerendo, né, demandando soluções integradas e conjuntas por parte de responsáveis de vários âmbitos, né, como empresarial, industrial ou político. Outro ponto que o nosso grupo levantou é a falsa crença de que a economia ecológica ela se afere unicamente por números na balança comercial. Diante disso, a gente tem uma nova necessidade de um novo enfoque que considere outros indicadores sociais, como índices de desmatamento, reflorestamento, fauna e flora, condições climático-ambientais, bem-estar e qualidade de vida no campo e na cidade. São pontos importantes que a gente deveria dar um novo enfoque. E relacionado a isso também, outro ponto foi a necessidade urgente que a gente percebeu de uma superação da lógica do capital, né, trazendo uma nova ideia de relação da sociedade com a natureza, parando, né, tirando essa ideia de pensar do desenvolvimento como crescimento econômico, pois isso depende também da crescente de recursos naturais, o que torna esse processo totalmente insustentável, né? A própria Agenda 21 evidencia que os indicadores comumente utilizados como um produto nacional bruto são medidas que são totalmente insustentáveis e não dão indicação adequadas de sustentabilidade. E para finalizar, só falando, pegando um gancho no que a Tatiana falou, né, dessa questão aí desse fluxo, né, de insumos, não diria insumos, né, de lixo do hemisfério norte para o hemisfério sul, a gente pode falar aqui abertamente do lixo eletrônico, né, que é transportado de países desenvolvidos para a África, principalmente, né? Para quem tiver mais interesse, existe no YouTube alguns documentários, especificamente em Gana, em que pessoas vão para esses lixões enormes, onde tem peças de computadores antigos, onde o pessoal vai lá procurar metais para vender e conseguir $1, $2 para conseguir comer no mesmo dia. Mas, enfim, finalizando, fazendo um apanhado do que o grupo falou, a gente concluiu que é indispensável, né, que o Estado ele tenha essa questão, né, faça esse link entre as demandas socioculturais para que ele chegue essa elevação de expectativas de cunho socioambiental, né, ou seja, há um completo link entre ambas, né, ou seja, a partir do momento que a gente tem essa questão cultural, econômica e educacional, tendo um upgrade, consequentemente, essas demandas socioculturais sustentáveis, elas também têm, por conseguinte, um desenvolvimento também. E seria isso, professor. A gente agradece a atenção de todos. Muito bem. Grupo número 4. Oi, professor. Oi. A gente do grupo 4, a gente vai mudar um pouco o tema, né? Nós vamos falar dos indicadores do paradigma sustentável dessa vez. E antes de começar, eu só queria falar que hoje eu, Eduarda, e a Cláudia, nós vamos apresentar, mas na próxima aula o restante do grupo vai ficar disponível para responder os questionamentos que o professor tem.
Então, por primeiro, eu queria falar que os indicadores de sustentabilidade são ferramentas utilizadas para ajudar no monitoramento do desenvolvimento sustentável, fornecendo dados sobre e analisando os vários aspectos utilizados como indicadores desse desenvolvimento sustentável na sociedade, sendo os principais deles os sociais, econômicos e ambientais. Esses indicadores, então, eles são divididos em sustentáveis e standard. O standard seria o que é o tradicional, o padrão, o que os sustentáveis buscam modificar, né? Valorizando questões como bem-estar, qualidade de vida, cidadania, educação, igualdade, por aí vai. E isso porque a sustentabilidade, ela se encontra entrelaçada aos processos que movimentam a vida social e econômica, né? Assim como a relação do homem com a natureza e com ele mesmo, assim. Um exemplo de indicador que já surgiu aqui nas outras apresentações seria o PIB, mesmo que não necessariamente indique um bem-estar social, né? O próprio livro que a gente teve que ler aponta isso. E também o IDH, que daí já faz uma análise direta da questão do desenvolvimento. E outra forma também de relatar essas questões seria pelo relatório IPCC, que o professor até comentou na aula de hoje, e como posto no livro, ele delimita 4 macrocenários ecológicos para este século, né? Todos se conversam e faz essa ênfase maior no impacto das mudanças climáticas nas populações. Ele também destaca questões como perda da biodiversidade, e não só isso, mas também mostra como esses aspectos podem piorar se nada for feito para frear esse ponto, né? Então, com essas ideias, com essas noções, é possível perceber um pouco já o papel da socioeconomia e da política nesse cenário. E agora eu passo a palavra para a Cláudia. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, concluindo, né, o que a Eduarda comentou, né, do nosso trabalho, o autor ele acha necessário que os grupos e instituições que buscam a implementação de projetos de desenvolvimento sustentável soldem nos corações, né, das pessoas, né, nas mentes das pessoas, a necessidade de instituir uma concepção filosófica, né, e social que oriente a coexistência multicultural e solidária entre os povos. Não há mais, porque não há, né, ele deixa claro que não há mais tempo para perder diante da iminência de desastres globais ligados à degradação ambiental, à inconsistência humana, no que tange à preservação ecológica. E que de lá para cá, né, o desgoverno que tomou conta do Brasil, as políticas ambientais, principalmente em relação ao uso da água, de agrotóxicos, da produção orgânica, que formam severamente, né, e acabam atacando, né, assim como a perca do direito de aumento da desigualdade do país como um todo, né. As verbas e financiamentos para educação e para pesquisa acabaram minaram, né, para a segurança pública, deixando danos irreparáveis para o processo científico de desenvolvimento de novas tecnologias mais sustentáveis e renováveis. Então, ele, né, reforça que é preciso levar a sério o argumento né, justamente de que há uma potencialidade enorme inexplorada em relação à Amazônia, enquanto, né, locus da divulgação de uma nova cultura política ecológica que pode se estender para todo o território nacional e ganhar o mundo. E aqui, né, para finalizar, e para partir a união entre a ciência e a educação e a cidadania na luta por um futuro diferente, que se transforma a realidade e semeia um futuro possível em meio ao caos, né, que a gente está vivendo. Seria dessa forma que nós evitaríamos, por exemplo, que a sustentabilidade seja convertida em mais uma arma contra os mais pobres e excluídos pela grande capital. Então é isso, professor, é a nossa pesquisa. E como a Eduarda falou, né, na próxima atividade, o pessoal, né, todos nós vamos poder responder daí as perguntas, tá bom? Obrigada. Cláudia, eu que agradeço. Bom, gente, a equipe derradeira, a equipe 5. Podemos dar início então, professor? Sim. Só acho que vai ficar a gente talvez faça um pouco mais corrido daí por conta do tempo só, tranquilo? Pode. Beleza, então.
Vamos começar, né? O nosso tema é o mesmo do grupo anterior, do grupo 4. E aí, assim, acho que, a princípio, né, é interessante a gente deixar claro que o IDH, ele não busca se falar somente em crescimento econômico ou então na renda de um povo, né? O IDH, ele é a combinação de 3 outros indicadores base, né? Que são ali a expectativa de vida, né? Em conjunto com o que seria a saúde, aí sim a renda e o nível de educação que vem se desenvolvendo nesses lugares, né? Porém, embora essa perspectiva consiga expandir a possibilidade de quantificar, né, a qualidade de vida dos indivíduos em sociedade, ela não consegue também esgotar todos os aspectos de um desenvolvimento, porque não é possível se considerar tudo, né? Não é possível se considerar tudo que está acontecendo ali naquele meio ambiente. Então, os indicadores de qualidade de vida ainda não conseguem fazer uma relação com o meio ambiente em que os indivíduos vivem de forma integrada, né? Então, você consegue, basicamente, tentar fazer uma quantificação de como aqueles indivíduos vivem, mas você não consegue levar em consideração o meio ambiente no qual eles estão inseridos ao fazer esse tipo de levantamento, né? Oi? Ah, não falou nada não, né? E é importante também, para isso, a gente está citando alguns dos exemplos de resultados de como a sustentabilidade pode trazer para o planeta um médio ou longo prazo benefícios, né? Dentro de coisas simples, como a gente tem, por exemplo, a diminuição da poluição nos rios, como já foi citado aí a respeito da água. A gente tem também a respeito da atmosfera, como o meu próprio grupo falou, né, na semana passada, dos gases e tudo mais, e a preservação também dos recursos naturais, que foi até comentado hoje como um todo, né, desde florestas, lagos, oceanos, e com isso, né, a partir do momento que a gente consegue equilibrar todos esses pontos, a gente também tem a manutenção da vida animal terrestre, que conforme melhor a gente cuida do meio ambiente como um todo e vai respeitando esses aspectos, elas também passam a ter uma expectativa de vida maior e melhor, né? Porque eles passam a viver dentro do equilíbrio deles, que é o modo de vida normal deles, né? E assim a gente evita, então, vou até mudar aqui, que eu ia falar a respeito de catástrofes naturais, mas como o professor falou mais cedo um pouco, não seriam catástrofes, porque catástrofes é algo que a gente poderia falar caso acontecesse sozinho, né? Mas como tem intervenção nossa, então é mais para o lado de um crime mesmo, né? Que a gente acaba cometendo aí ao desbalancear todos esses aspectos. Agora sou eu, professor. Hoje só eu e o Luiz quem vamos falar, e nossos colegas vão ficar abertos para discussão na próxima aula. Continuando, então, citando algumas principais ações da sustentabilidade que podem afetar não só direta como indiretamente, né, no desenvolvimento sustentável a partir dessas aplicações. Então, o uso de fontes de energia limpa, como o professor comentou, referente ao gás, né, energias solares, a eólicas, as geotérmicas, que têm crescido muito ultimamente, a reciclagem do nosso lixo, o uso, então, dos sacos de papel ou retornáveis no lugar das sacolas plásticas, a utilização dos carros elétricos ou o meio de transportes públicos, que hoje em dia tem sido um dos meios alternativos também, as bicicletas, mas não só isso, né? A gente tem que pensar que os governos precisam viabilizar também para a utilização desses novos meios de transporte, então a viabilidade com relação de segurança, a criação de ciclovias, aspectos que envolvam o estímulo da população em querer aplicar esse meio sustentável no dia a dia. O não desperdício da água, isso hoje é claro com a crise hídrica que a gente tem vivenciado, né? Não é só no reaproveitamento de água, não é só no banho curto, que nem o professor comentou, são demais aspectos que envolvem esse desperdício, o reuso, a reutilização da água, e também sabendo
como utilizar conscientemente os recursos naturais que o meio ambiente nos provém, né? Então, como o professor falou na aula passada, em questão de conservação e preservação, né? Então, hoje não é só conservar, então a gente precisa manter preservado aquilo que ainda está intocado, né? E também o investimento no combate do desmatamento, reflorestamento, a implantação de alguns programas públicos de reciclagem e a coleta seletiva e a participação da população, né, nesse serviço de reciclagem e de coleta. E eu acho que é isso, professor. Muito bem, Emanuele, obrigado, viu? Então, gente, o horário está esgotando. Eu só vou dar as orientações para o próximo encontro e aí tem o debate, né? A discussão, a problematização de todos esses pontos que vocês trouxeram, tá? Então, só vou passar a orientação para a próxima aula e a gente encerra, só um pouco. Então, gente, olha aí, ó. A partir da aula próxima, aí a gente vai enfrentar a agenda dos países do Hemisfério Sul, a partir desse texto. São 3 capítulos, então vocês podem também preparar assim, alguns tópicos, alguns elementos que são constitutivos, cada grupo fazer isso, constitutivos dessa agenda sul-americana, latino-americana, na verdade, né? Que representa esses países do Hemisfério Sul, tá? Então, a gente vai começar agora a ver, a ideia é ver o contraponto, tá? Ver como que os países menos ricos, eles foram e vêm se constituindo e apresentando essa questão da socioambiental a partir da nossa perspectiva, né? Como sul-americanos. Não com a perspectiva europeia ou euro-americana, que é boa, mas é boa para eles, não necessariamente para nós, tá bom? Então, seria isso. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos vocês, foi sensacional a participação de vocês, com muito conteúdo, com muita consistência. Fiquei muito feliz de ter dedicado essa 1h30 com vocês, tá bom? Uma ótima semana para todos. Se cuida, tá, gente? Obrigada, Obrigado, prof. Tchau, Obrigada, professor. Uma boa Também, noite. professor. Bom Tchau. feriado aí, Tchau, começo da prof, semana. obrigada. Ok. Valeu, professor. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.